problema da desconstrução da masculinidade bíblica. Poderíamos também falar que não é apenas a masculinidade bíblica. Na verdade, é o quesito de masculinidade, inclusive da perspectiva biológica. Quais são os problemas? Qual o impacto que isso pode causar para a sociedade? O que não é masculinidade? Estes e muito mais outros conteúdos vão ser apresentados na aula de hoje. Portanto, acompanhe conosco. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Hoje vamos falar sobre um importante conteúdo a respeito desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tratamos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Vamos tratar hoje especificamente sobre a questão da masculinidade. Mas só que antes de tratarmos no conteúdo específico da lição, eu quero trazer aqui um subsídio muito importante já de início. O que não é masculinidade? Essa questão é muito importante porque existe muita confusão dentro do ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, como também um ambiente fora da igreja. E essa confusão, inicialmente, se você for bem atentar, ela começa fora do ambiente religioso. Mas nós estamos em uma sociedade em que há uma interação da igreja, dos membros das congregações, das igrejas, com a sociedade. E assim há, de certa forma, uma espécie de troca de ideias, visões de mundo. E alguns homens vão absorvendo isso. Outros nem sequer absorvem, mas eles são cobrados de forma distinta, diferente, pelas mulheres. Ou seja, inclusive pelas suas próprias mulheres. Esse é um ponto muito importante que devemos tratar, pensar e refletir. Portanto, convido você a considerar 6 elementos que eu quero apresentar para você. Bem, o primeiro deles, esse aqui é até engraçado, né? Homem pegador de mulheres. Coloquei uma expressão que é muito utilizada por aí. Masculinidade não é uma medição feita pela quantidade de mulheres que um homem consegue se relacionar de forma simultânea, de forma em um curto período de tempo, quantas namoradas já teve, quantas esposas já teve, isso de forma alguma é um exemplo ou uma questão de masculinidade. A masculinidade vai muito além de apenas atender a impulsos sexuais, ou na verdade seria até o contrário. O homem másculo, ele vai ter controle sobre o seu próprio corpo. Ele vai conseguir controlar os impulsos sexuais que vão existir. É natural, é comum, mas ele vai fazer um controle sobre esses impulsos. Ou seja, vai dizer um sim ou vai dizer um não para esses impulsos. É essa a questão. Um segundo elemento que eu quero trazer para você aqui refletir é o homem controlador de mulher e filhos. A Bíblia fala sobre o homem ser líder. Inclusive, vamos ter exemplos ao longo da nossa lição bíblica hoje. Mas a questão do homem ser controlador, de monitorar, de vigiar os passos da esposa e do filho, ao ponto que furta eles da liberdade que eles deveriam ter e da privacidade que eles também devem ter, isso é um sério problema. É bem verdade que existe um limiar, e esse limiar é difícil de saber exatamente qual é um ponto que inicia o outro. Eu tenho que ter uma supervisão sobre os meus filhos, eu tenho que, de alguma forma, acompanhar os passos da minha esposa, e de igual forma, minha esposa tem que acompanhar os meus passos. A questão é de que forma a gente pode não estar ferindo a liberdade e a privacidade do outro. Esse é um ponto muito importante. Mas essa questão do homem controlador, de cada passo, onde é que a mulher vai, onde é que ele faz, o momento que entra, o momento que sai, o que fez, o que respirou, o que comeu, aí já começa a virar um exagero. Com quem falou, com quem não falou, tem que ter muito cuidado sobre essas questões. Homem que oprime a mulher. Alguns homens, infelizmente, eles desvirtuam a ideia de liderança, do papel de proteger a esposa, de cuidar dela, e começam a, eles mesmos, prejudicarem a própria esposa. A prejudicar a saúde dela, a saúde física, às vezes até a saúde psicológica. É, mais uma vez, uma questão que não está indicando a posição de masculinidade, a posição de força. Aqui, na verdade, é a falta de autocontrole do homem, inclusive falta de ele saber, talvez, controlar os impulsos e os medos e os anseios que, eventualmente, ele pode ter, certo? Pode existir algum tipo de desconfiança, pode ser que sim, mas por causa disso o marido vai oprimir a esposa, vai prejudicar ela, aí tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso.
Esse raciocínio aqui se aplica também para os filhos, certo? Então, isso aqui são questões que não são masculinidade. Homem que maltrata esposa e filhos. A ideia de oprimir, de certa forma, é uma espécie de maltrato. Mas quando eu falo maltrato aqui, é nas questões mais gerais e específicas que você pode imaginar. Qualquer tipo de maltrato quanto à esposa e quanto aos filhos é um exemplo de falta de masculinidade. É exatamente o contrário. Não se resolve os problemas internos usando a força, usando ataques verbais sem necessidade. Homem que faz uso da força contra esposa e filhos. Aí é um dos casos mais extremos. É um dos casos mais extremos. É bem verdade que o que chamamos de alguns de machismo é um problema da sociedade. A gente, na lição bíblica, nesse trimestre, a gente vai falar em alguns momentos, já falou, um pouco sobre a perspectiva do feminismo. O feminismo e o machismo são problemas muito sérios. Mas se formos colocar na balança, o machismo, por incrível que pareça para alguns, não existe um movimento dos homens que tem orgulho de terem tais práticas. É muito irrisório esse movimento. O das mulheres, já não posso falar a mesma coisa. É um movimento que tem ganhado cada vez mais força, cada vez mais representatividade, cada vez mais sendo considerado politicamente correto. Já o machismo não. O machismo, qualquer homem minimamente sensato vai condenar. Qualquer homem minimamente coerente, ele vai repudiar esse tipo de conduta. E eu estou falando aqui homem, é qualquer homem, não é homem da igreja, é homem de qualquer ambiente, tá certo? Mas o uso da força contra a esposa e contra os filhos é um problema muito grave, tá certo? Então quero pontuar isso aqui não é exemplo de masculinidade, isso aqui é um exemplo de falta de masculinidade, é exatamente o oposto. E por último, o homem que não respeita lideranças. Porque o homem, ele tem que ser o líder da casa, o líder da família. Ele tem que ser, tem que ocupar esse papel. Isso já é uma questão de masculinidade. Só que o homem, quando ele não respeita as próprias lideranças, ele não respeita as leis, ele está dando um péssimo exemplo. É ele obedecer às regras, mesmo quando elas são ruins contra ele mesmo. E quando eu falo as regras aqui, ruins contra ele, não é a regra que é errada. A lei que vai contra os princípios de Deus. Não estou falando desse tipo de lei. Esse tipo de lei, inclusive, deveria se fazer o quê? A desobediência. É isso mesmo. Você vai ter que escolher, vai ter que respaldar. Você vai ter que escolher um critério. Então, você pode dizer assim, não, mas não faz sentido isso. Talvez não faça sentido para você, inicialmente, porque você está num país que, minimamente, as regras, as condutas, elas são aceitáveis na sociedade. Existe um processo legal, existe um certo controle, existe uma certa liberdade. Mas quando você está numa ditadura, em que, na verdade, a regra é ditada por um pequeno grupo de pessoas ou por uma única pessoa, em que liberdade, privacidade, segurança sua, de sua família está em jogo, aí você não pode comportar-se aceitando esse tipo de conduta. Você vai ter que preservar a sua família, você vai ter que preservar a sua vida, você vai ter que fazer a escolha correta. E a escolha correta, em ambientes como este que acabei de mencionar, você vai estar fazendo o quê? O motim, você vai estar na rebelião. Então perceba que a questão de obedecer à lei, os padrões, deve se respeitar critérios mínimos, ou seja, tem que ser uma lei coerente, tem que ser um princípio ok. Senão, não faz sentido a pessoa seguir e obedecer esses elementos, esses valores. Quero deixar isso bem claro aqui. Mas o homem que, ao observar leis num Estado de Direito, em que existe princípios que devem ser obedecidos, valores a serem perseguidos e que são coerentes, inclusive, o homem tem que obedecer, o homem másculo tem que observar esses princípios. Olha, imagine que até então você tenha acompanhado dessa aula, tenha achado o conteúdo interessante. Portanto, para você não perder as novas postagens aqui no canal, recomendo que você se inscreva no canal. Ao se inscrever, tem a opção de todas as notificações. Ative elas para que você possa sempre estar atento a toda vez que eu postar um conteúdo aqui no canal. Vamos retornar à aula. Agora, ao observar especificamente o próprio conteúdo da lição, onde fala sobre a desconstrução da masculinidade bíblica,
Vamos observar que no texto áureo, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então são muitas responsabilidades para o homem. E, obviamente, o processo de desconstrução é exatamente flexibilizar, minar, eliminar essas características, esses elementos que os homens devem perseguir, devem observar. Bem, a leitura diária, obviamente, recomendo que você considere todos os textos bíblicos aqui apresentados. Um deles eu quero dar destaque aqui, falamos na abordagem inicial do que não é masculinidade, está em Ruth capítulo 3, versículo 8. O autocontrole e a moderação nos instintos sexuais. O homem, ele tem que ter autocontrole. Ele não é um animal, ele não é um bicho, certo? Ele vai ter impulsos sexuais, ele vai ter vontades sexuais? Absolutamente normal se ele tiver com a sua fisiologia, uma pessoa com saúde relativamente normal, ela vai ter esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, de sentimento, de desejo. Mas a questão é se ele vai levar à prática, se ele vai perseguir, vai buscar saciar isso de qualquer forma, sem critério, sem ser, respeitando os princípios bíblicos, que são o sexo, o relacionamento conjugal. Ele tem que ser no casamento, né? Exatamente, tem que ser com seu cônjuge, não pode ser com outra pessoa, tá certo? Então qualquer outro princípio, qualquer outro elemento que não seja respeitado esse, vai ser problemático, deve ser banido, não deve ser considerado. A leitura oficial se encontra em Ruth, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. A questão aqui de pano de fundo é o cuidado que Boaz teve com a pessoa de Ruth, que era uma mulher que estava em uma situação bastante fragilizada, mas ele foi homem, ele teve masculinidade em assumir responsabilidades, em prover e proteger. A gente vai tratar isso especificamente no tópico 3 da nossa lição bíblica. Bem, na introdução, nós temos a ideia do conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Lógico, para poder se implantar qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de ambiente não cristão, deve-se minar, eliminar aquilo que são sustentáculos da sociedade. E uma delas é a própria família. E quem é o cabeça, quem é o líder da família? O homem. Então, o tiro mais certeiro, vamos desconsiderar assim, deve ser aonde? No homem, na liderança, no responsável, naquele que provê e que protege. Ao flexibilizar, ao eliminar os padrões que deve se esperar de um homem, aquela família está desestruturada. A família desestruturada, ela é um ambiente fácil para ataques. É um ambiente fácil para ser manipulada. É um ambiente fácil para que o Estado apareça e diga o que é melhor para você. É um ambiente fácil para que o Estado chegue e diga o que é melhor para sua esposa, para o seu filho, o que ele deve estudar, ou o que ele deve ver, o que ele deve seguir como padrão de vida. Esse é o problema. Então, o pai, ele tem a responsabilidade de ser homem na prática, não apenas porque gerou um filho, certo? Não é o elemento biológico apenas, é o elemento biológico e o elemento comportamental prático, tá certo? Nessa lição também apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Tópico 1, a masculinidade bíblica, no subitem 1, fala sobre a criação divina do ser humano. Em Gênesis, onde temos a história da criação do homem, a escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal
e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 11 e também o 12. É interessante notar que existem atitudes, comportamentos que tanto o homem e a mulher vão ser idênticos. Não vai mudar em absolutamente nada. O sexo não determina. Mas tem papéis, mas tem escolhas, tem caminhos que são distintos para o homem e são distintos para a mulher. São papéis diferentes. E aqui, mais uma vez, quero deixar claro, não há margem para inferiorização de qualquer um dos lados. Não. Um homem não é inferior à mulher e nem a mulher é inferior ao homem. Isso aí aqui não está em questão em nenhum momento esse tipo de discussão, tá certo? E quando eu falo inferior ao homem e inferior à mulher, é no plano secular, é no plano espiritual, certo? É nos dois ambientes. Não existe esse tipo de inferiorização. Existem papéis diferentes. Papéis diferentes, cobranças diferentes, responsabilidades diferentes. O subitem 2 fala sobre características da masculinidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus confiou ao homem duas grandes tarefas: cultivar e guardar. Essa questão de cultivar e guardar faz exatamente a analogia àquilo que fez a sociedade se manter como é hoje. É o homem ser o provedor e ser o protetor. Ele provém o sustento, ele provém a alimentação, ele provém o ambiente e ele protege. E isso, agora, talvez para alguns, pode não parecer tão relevante ou importante como era há um pouco tempo atrás. Em sociedades em que não existia um Estado tão forte como é hoje em vários países, quem fazia a proteção, guardava a sua casa, a sua família, é o homem. E quando eu falo homem, é guardar com a força mesmo. É ele ter a sua própria instrumentalidade de segurança, tá certo? Seus artefatos de segurança, tá bom? Aí você vai interpretar o que eu estou querendo dizer, tá certo? Então, isso era você ter um mecanismo um pouco mais moderno, porque antigamente era na força do braço, tá certo? No início era assim, era desse jeito. Era você que mantinha a segurança da sua família dessa forma. Alguns grupos se juntavam, ou seja, primos, tios, tias, e aí formavam uma espécie de clã, e esse clã também tinha seu próprio sistema de proteção, tá certo? Para se autoprotegerem. E quem fica no papel da segurança? Os homens. É os homens que protegem. É só você observar quando acontece uma guerra. E observe o que está acontecendo no caso da Rússia e da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, uma guerra que está acontecendo agora, quem foi que ficou obrigado a não sair do país? Os homens. Os homens não idosos não podiam sair do país. As mulheres e crianças, se quisessem sair, tinham até o apoio do Estado para que pudessem sair. Mas quem ia defender o território? Quem ia defender a região? Os homens. Isso é histórico. Desde os contextos em que percebemos muito no Antigo Testamento sobre a Israel, as guerras, as divisões de terra, tudo aquilo que aconteceu registrado na Bíblia, aquilo já acontecia antes, que não tem registro, inclusive, em vários outros países, em várias outras regiões do mundo. Também aquilo aconteceu pós o fechamento da Bíblia. Aquilo não é apenas na Bíblia aquelas guerras, aquilo acontece ao longo da nossa história como civilização. E acontece nos dias de hoje. Então é de igual forma. Existe um grupo estranho que quer invadir a sua terra, que quer invadir a sua região, quer explorar o seu território, quer explorar a sua riqueza, quer ter acesso, inclusive, por incrível que pareça, em alguns casos, às próprias mulheres e crianças. Olha que absurdo. E quem vai defender? O homem. É o homem que vai defender a sua terra. E aí você pode se colocar, fazer uma rápida reflexão, né? Eu estava acompanhando o próprio caso da Rússia e da Ucrânia. Eu particularmente, obviamente, espero que talvez muitos vão ter um comportamento semelhante e vai, de certa forma, serem pregadores da paz. Não vai querer ter guerra, não vai querer brigar com ninguém, vai ficar na sua, cada um no seu quadrado. Mas imagina só quando alguém vem invadir a sua terra de forma arbitrária e sem nenhum tipo de justificativa plausível. Não ataquei, não fiz nada, eu tô na minha aqui. O cara vem invadir a minha terra. Não dá uma certa ira, vamos dizer assim, um certo ânimo para que você possa lutar essa batalha, para impedir que isso aconteça, porque é uma coisa totalmente injusta que está acontecendo? Pois é esse o instinto do homem, de proteger sua família, de proteger sua esposa.
E aí cada um vai fazer dentro do que está ao seu alcance. Vai procurar uma casa adequada, vai procurar uma estrutura, vai colocar cerca elétrica, vai colocar uma câmera de segurança, vai monitorar, vai ter algum controle, vai observar. Sua esposa está chegando do trabalho tarde, é muito comum, principalmente em regiões periféricas, que vem de ônibus, o marido vai lá pegar a mulher no ponto do ônibus. O que é isso? É exatamente o homem protegendo a sua esposa. E pode observar que aquele homem que está indo lá, ele apenas está indo para fazer o combate físico, porque nem arma ele leva, é para poder se postar lá e fazer a sua proteção. Perceba? Proteger a esposa. Porque se alguém tiver que se prejudique quem? O homem. Que interessante, né? É igual o navio quando vai afundar. O navio vai afundar, quem sai por último no navio? Os homens, lógico, né? As mulheres, as crianças saem primeiro e tá tudo certo, tá bom? Não tô reclamando, não. É assim que tem que ser mesmo. Mas é exatamente isso que acontece na sociedade, tá bom? Então, perceba que quando o homem vai chegar num ônibus tarde da noite, a mulher não vai pegar o marido. O homem vai andando a pé lá, sozinho, para sua residência normal. Ela tem que estar em casa, inclusive, protegida. O homem é que está se arriscando. Então, perceba que isso é normal, comum na sociedade, tá certo? Então, esse é o padrão. A proteção deriva do homem como sociedade e como família. Então, no ambiente mais geral, é muito mais comum você ver soldados homens, policiais homens, do que mulheres. É o comum. É proibido mulher trabalhar no exército? Você vê o exército? Lógico que não. É proibido mulher ser policial? Lógico que não. Mas o papel inicial não é esse, tá certo? O papel inicial não é esse. Lógico que vai ter mulheres que são mais aguerridas, vamos dizer assim, do que os homens. Eu sei disso. Mas, de maneira geral, o papel que lhe cabe é do homem. A mulher está fazendo algo a mais, isso é até um plus. Aí ela está fazendo a mais e está assumindo, obviamente, um risco e responsabilidades que ela julga que faz sentido para ela, tá certo? Então esse é um ponto. Quanto ao elemento da provisão, é o homem que tem que trabalhar e trazer o sustento. Isso foi também ao longo da história. É assim, o homem ia caçar, lutava, matava a presa e trazia para casa. Quem fazia um embate com os animais ferozes eram os homens. Era eles que estavam arriscando de ir e talvez não voltar. E a mulher ficava em casa cuidando da prole, cuidando dos filhos, amamentando, sustentando. Inclusive fazendo uma espécie de proteção naquele ambiente em que ela estava, tá certo? Então ela não é que ela não faz o caminho de proteção e sustento, ela faz. Só que numa perspectiva e dimensão diferente da do homem. Isso é importante. Isso é importante deixar claro. São perspectivas diferentes. A mulher vai estar fazendo aspectos de proteção, a mulher vai estar fazendo aspectos de provisão. E quando não existe a figura do homem, o que a gente vê, infelizmente, em algumas famílias, em que o marido é um marido ausente, a gente já estudou isso em lições anteriores sobre a família, em que o marido não existe, ele abandona a família, ou ele morreu por algum fator, e a mulher não tem um outro parceiro, não se relaciona novamente, quem é o chefe da família? É ela. Quem sustenta? É ela. Quem provê? É ela. Quem protege? É ela. Mas isso é ou deveria ser uma exceção, não a regra, tá certo? É isso que eu quero deixar claro. Só que em alguns ambientes, principalmente no Brasil, é muito mais comum esse tipo de situação, tá certo? Mas perceba que a mulher está exercendo papéis que vão além do que se esperaria de uma mulher, mas ela faz, porque na ausência de alguém, alguém vai ter que fazer. É igual um jovem, em que há algum tempo atrás você via muito mais relatos, inclusive, de trabalho infantil, porque às vezes aquela criança, se não fizesse aquilo, o que é que ela ia comer? Basicamente era aquilo, ela tem que trabalhar pelo próprio alimento. Hoje em dia, vários países têm políticas que tentam minimizar e a criança fica na escola com a sua alimentação e não precisa buscar e correr atrás do alimento, que é o papel de quem? Do macho, do homem da família, que era para ir trabalhar e trazer o sustento para o filho, tá certo? Esse é um ambiente ideal. Tá bom? Então, é essa a perspectiva que eu quero apresentar de características da masculinidade. Percebam que são coisas básicas. Eu não estou falando nada de tão sofisticado. Estou falando apenas uma questão de sobrevivência. É isso que a Bíblia inicialmente apresenta. Mas essa questão básica tem sido um problema muito sério. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a liderança masculina, ela é muito importante. Só que temos que ter um cuidado. Alguns grupos, como diz a própria lição bíblica, apresentam que essa perspectiva de liderança masculina, esses papéis que são do homem, são machismo. E aí, existe machismo de fato em alguns ambientes, em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Existe isso. Machismo não é uma coisa que
os marxistas, neomarxistas, esquerdistas criaram. O machismo é um problema e existe. Mas o que não pode se colocar é que o homem, ao exercer os papéis que foram confiados a ele, não apenas por Deus, mas a história mostrou isso. Ou seja, Deus falou e Deus fez. Está correto, perfeito. Mas a história mostra que tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, dá errado. Se não for dessa forma, não tem como a sociedade prosperar. Certo? Então, esses elementos devem ser observados. Isso não tem nada a ver com machismo. Então, na guerra da Ucrânia, então deveria colocar lá as mulheres, não deixar sair do país e botar as mulheres na guerra, então, também, juntamente com os homens de igual modo. Quem tem, sei lá, de 18 a 30 anos, todo mundo entra na guerra, homem, mulher e assim vai. É assim? Deveria ser esse o comportamento? Isso é um comportamento igualitário? Isso é um comportamento não machista? Então quer dizer que as mulheres podem sair, os homens vão lutar a batalha, é um comportamento machista? Não. Está apenas se fazendo, seguindo a lógica. Quem tem mais vigor físico? O homem. Quem tem mais força física? O homem. Quem tem, talvez, mais desprendimento, inclusive até para morrer, infelizmente, né? Ou felizmente, depende da perspectiva. Muitas vezes é o homem. É só observar a questão de saúde pública, em que os homens procuram muito menos os cuidados médicos do que as mulheres. Os homens morrem mais cedo, não só apenas porque eles estão mais expostos a riscos de violência, né? Urbana, como no Brasil principalmente, mas também porque eles se tratam e procuram pouco cuidar da saúde. Ou seja, parece que há um nível um pouco mal de desprendimento da vida do que em relação à mulher. Então perceba que isso também é um elemento a considerar. Tópico 2. A erosão da masculinidade. A apologia à homossexualidade. É lógico que cada vez mais que se incentive a homossexualidade como uma opção realmente viável e tal, e que poderia ser, e que não tem nenhum problema e tal, você está diminuindo a quantidade de homens na sociedade. E quando eu falo homens, não é a questão da biológico ou não biológico, não estou entrando nesse quesito, o que poderia também até, inclusive, discutirmos sobre isso, mas eu estou falando em relação a padrões, a comportamentos que geralmente são atrelados ao homem, certo? Ao homem. Então, a busca da homossexualidade, em alguns momentos, fazem com que homens, uma quantidade desses homens, tenham comportamentos femininos. São todos? A gente sabe que na prática isso nem sempre acontece, é verdade. Mas uma parte desses homens vão ter esses comportamentos mais femininos mesmo. Então, você está perdendo uma quantidade, de forma objetiva, de homens que vão ter esse tipo de conduta que se espera da questão da masculinidade bíblica. Tá? Segundo item, responsabilidade negligenciada. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela, inclusive, é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios 21, 25. Esse é um problema que tem ocorrido em várias famílias, em jovens de 20 e poucos anos, 30 anos, que não saem de casa, ficam debaixo do guarda-chuva dos pais ainda. E parte desse problema não é apenas aquele jovem, que não é tão jovem mais, né? Mas é dos próprios pais, e principalmente o próprio pai, que não colocou o filho para dizer, olha, cara, você tem que sair de casa, tem que vazar. Eu tenho o meu menino menor, né, 7 anos, e eu digo para ele, olha, quando fizer 18 anos, tu vai vazar, 18 anos tu vaza de casa. Isso na prática vai acontecer? Não sei, tá certo? Não sei se isso vai acontecer, mas eu estou criando um ambiente que o normal é que ele, atingindo a maioridade, ele vai procurar destino, ele tem que começar a pensar sobre isso, tem que começar a refletir. Ele vai constituir sua família, ele vai, e assim vai. Estou começando a trabalhar em cima disso. O que não pode é um marmanjo de 30 anos dentro de casa, né? Isso é um problema muito sério. A não ser que esse marmanjo trabalhe minimamente e sustente também a casa, né? Pague pelo feijão e o cuscuz que está comendo. Então, isso é importante deixar claro isso, certo? Aí, nessa perspectiva, talvez ele pode dar uma sobrevida a esse tempo debaixo do guarda-chuva dos pais, de certa forma. Mas, isso é um problema.
O cara que tem aversão ao trabalho. Aí você tem aversão ao trabalho e tem o papai e a mamãe trabalhando e sustentando ele, tem um quarto lá com internet, Wi-Fi e ar-condicionado, na boa, caminha quentinha. Aí você vai querer trabalhar, né? Alguns vão querer ficar em casa, né? Assistindo serviços de stream. Aí fica tranquilo ficar em casa, né? Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Existe, certo, alguns ambientes que está tendo uma anarquia, mas eu particularmente tenho percebido, na verdade, é que essa fragilização da liderança do homem, do papel dele, tem permitido que o Estado ele seja cada vez mais controlador. Ele consiga exercer sobre as famílias o papel que deveria ser sobre do macho, do homem, da figura da masculinidade mesmo. Então, na figura da não figura do pai, o Estado vai lá e vai fazer esse papel. Vai fazer certo? Provavelmente não. Vai dar errado? Provavelmente sim. Esse é o ponto. É o pai que deve ter as responsabilidades sendo executadas, sendo exercidas, e não esperar que alguém vai fazer por ele. Tópico 3, Boaz, o símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro, o Boaz ele teve um comportamento de generosidade absurda, porque ele protegeu Ruth de ser molestada, de ser violentada, ele alimentou ela, ele beneficiou ela com acesso aos produtos que caíam da colheita, né, quando deixavam para ela. Ou seja, o Boaz ele sustentou ela, ele proveu e protegeu. Exatamente o papel esperado de um homem, prover e proteger. Se um prover e proteger, ele já fez aí, vamos dizer, 99% do que se deve e se espera que o homem faça. Alguém pode pensar assim, mas o nosso contexto atual, como é que se faz isso? Como é que se pensa nisso? Aí podemos colocar vários exemplos. Uma lâmpada que está com um problema dentro de casa. Quem deveria fazer a troca dessa lâmpada? Inicialmente um homem, a não ser que a mulher seja uma especialista na área elétrica, né? Aí talvez possa se inverter o papel nesse quesito pelo menos. Mas deve ser o homem. Deve lá verificar o disjuntor. Ah, eu não sei estudar. Então estuda ou contrata alguém. Ou trabalha para ter condições de contratar o cara que mexe com isso, né? Vai lá, desliga, faz o teste, vai lá, troca a lâmpada, mexe no item necessário. Problema com relação a trocar um garrafão de água, tem que colocar lá em cima de uma mesinha, o equivalente a aproximadamente 20 quilos. Vai lá, pega esse garrafão, que tem que trocar é você, não é a esposa. Ah, a esposa tem força, beleza. Tudo bem, mas o papel é seu, vai lá, faz isso, cara. Não deixa isso nas costas da sua esposa, tá certo? Tem que ter uma certa divisão. Não estou dizendo que a mulher é proibida de trocar um garrafão de água, ela pode trocar. Mas se o homem tem condições, o homem tem que fazer esse papel. Ele está protegendo a sua esposa, ele está provendo ela. Então, assim, são coisas básicas, né? Então, esse tipo de conduta pode e influencia muito sobre a relação de um casamento, por exemplo, né? A questão não é exatamente falando da questão da família, que a gente já estudou no trimestre passado, mas esse aqui é um elemento mais prático. É a mulher que chega lá tarde do trabalho, no ônibus, e o cara vai ficar em casa, sentado, assistindo um jogo de futebol, ele se levanta e vai lá, vê o horário, conversa pelo celular, vai lá pegar a sua esposa no ponto de ônibus e volta em casa com ela, protegendo ela. É só observar, infelizmente, a criminalidade que acontece no Brasil. E praticamente não existe região segura no país, principalmente nas grandes cidades e centros urbanos. Pouco importa se é periferia ou não periferia. Todos os ambientes têm sido bastante perigosos, principalmente para as mulheres, porque exatamente elas são mais frágeis, porque elas são mais fracas fisicamente, elas são mais fáceis de serem atacadas, coagidas. Um assaltante se sente muito mais confortável a furtar um celular de uma mulher, pegar, roubar ela, do que pegar de um homem, tá certo? Então assim, é só para você entender um pouco da lógica, como é que funciona na prática. É isso que é prover e proteger. Se alguém tem que trabalhar à noite dentro de casa, vai ser o marido ou a mulher? Em tese, vai ser o marido. Ele vai se desgastar mais. É ele que vai estar, talvez, assumindo mais riscos de trabalhar à noite, em que geralmente acontece problemas de assalto, que for criminalidade mais à noite. Então, se alguém tiver que escolher para trabalhar à noite, que seja o marido, que não seja uma esposa. Então, são escolhas como essa que devemos pensar e refletir em termos práticos, tá certo? Como sociedade. Subitem 2, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele.
conforme Ruth, capítulo 3, do versículo 12 ao 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Ruth, capítulo 4, versículo 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth, conforme Ruth, capítulo 4, versículo 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita, conforme Ruth, capítulo 4, versículo 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família, conforme Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Perceba que Boaz ele teve todo o cuidado de responsabilidade e de proteger e prover a Ruth. Como conclusão, podemos afirmar que Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e, caso tenha sido, considere se inscrever no canal, deixar um like neste vídeo e, eventualmente, compartilhar com outros alunos, professores da EBD e que você acha que esse conteúdo possa fazer bastante sentido. Espero encontrar você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.